Em uma sociedade onde a homossexualidade ainda é um tabu, a parentalidade de casais homossexuais não é completamente aceita. Uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública se debruçou sobre o tema, a fim de entender quais são os estigmas e as dificuldades enfrentadas por mulheres lésbicas que querem ser mães. Estamos aqui com a pesquisadora Maria Eduarda Cavadinha Correia, aqui da Faculdade de Saúde Pública. A Maria Eduarda acabou de defender a tese dela, intitulada Duas Mulheres, Maternidade e Mulheres Lésbicas. Ela vai contar pra gente um pouco sobre essa pesquisa. Primeiramente, Eduarda, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e que você falasse como você chegou a esse tema de pesquisa. Quando eu fiz a faculdade de enfermagem, lá em Pernambuco, eu tinha muitas... como eu estava descobrindo minha homossexualidade, assim, essas coisas, então eu sofri muitas situações de preconceito dentro da faculdade, de enfermagem. E aí, então, eu comecei a perceber que aquelas pessoas que estavam sendo formadas em saúde e tudo mais seriam os futuros, profissionais de saúde, aquelas pessoas que atenderiam tanto no particular quanto no público e tinham que lidar com a diversidade de pessoas que iam encontrar pela frente. Então, eu fiz a monografia tentando entender como esses profissionais, os professores, os alunos viam a homossexualidade, que o que saiu de resultado é que a maioria, assim, quando dizia como você, por exemplo, tinha uma pergunta que eu fazia, como você vai lidar com uma pessoa que é homossexual, se você encontrar no hospital ou no posto de saúde, etc. E aí eles diziam, não, vou tratar normal, como se fosse hétero. Então sempre tinha essa resposta dizendo assim, normal como se fosse hétero, mas não quer dizer que o normal é o hétero ou eles são anormais e você vai tentar fingir que eles são héteros, Então eles sempre se complicavam nessas respostas. Durante essa pesquisa você entrevistou 12 mulheres lésbicas que devem ter te contado várias histórias. Queria que você comentasse um pouco sobre quais histórias se destacaram. Uma das entrevistadas também separou da companheira após o nascimento das filhas gêmeas. E aí a que gestou viajou e teve que deixar as meninas com ela, já estavam separadas. E uma das meninas teve virose. Então ela teve que levar ao hospital e a virose estava muito grave. Aí o médico disse para ela, olha, talvez tenha que internar, mas para internar eu preciso de alguém da família. Em sua pesquisa, Eduarda verificou que a relação entre a maternidade e a homossexualidade no imaginário popular ainda parece ser paradoxal. Beatriz Begliomini e Carol Rodrigues, estudantes da Escola de Comunicações e Artes da USP, estão juntas há 4 anos. No ano passado, as duas oficializaram a sua relação por meio da união estável homoafetiva. Então, quando nós fizemos a união estável, uma das coisas que nós pensamos foi na matrícula de um filho na escola. Porque isso, com certeza, você tem que provar que você está... para você fazer a matrícula, você tem que levar um documento comprovando que você tem um companheiro, uma companheira, que você é casado, que você é viúva, que você é solteiro, enfim. A gente pensou um pouco sobre isso, assim, porque nós queríamos nós queremos, que se nós tivermos um filho, quando nós tivermos um filho, que, assim, nós duas participamos da vida dele, assim, como mães, assim. Sim. A gente já planejou, como a gente estava falando até, como nós duas voltamos a ser estudantes agora, então a gente retardou um pouco essa vontade, mas é uma coisa que desde o início a gente conversava bastante sobre isso. Pelo menos a gente imagina que deve ser uma coisa muito legal você criar um filho juntos, assim, E a gente quer muito, e a gente já pensou em várias opções, assim, Desde eu gestar, porque você não quer, ou adotar. Apesar dos avanços nesse debate, o preconceito e a falta de direitos sociais garantidos ainda são as grandes barreiras para que casais homossexuais possam exercer a sua maternidade de maneira plena. A sociedade brasileira é uma coisa muito engraçada, porque tem lugares que você pode entrar e encontrar pessoas sensibilizadas, pessoas que estão preparadas para as coisas e lugares que não tem aceitação nenhuma, Então, assim, mas falando amplamente na saúde, acho que não está preparado, não tem políticas públicas para essa população, não tem, os direitos estão engateando, Tipo, nós estamos esperando que seja aprovado. Só ano passado foi reconhecido como família pelo STF, Dizendo assim, a união homoafetiva também é família. E só no STF, não foi para o Legislativo, ou seja, aquilo significou muito, foi um grande passo, mas... Eduarda, você acredita que o preconceito maior é sofrido quando as mulheres assumem a sua homossexualidade ou quando elas revelam o desejo de serem mães, mesmo sendo lésbicas? Eu acho que o processo mais complicado mesmo é a homossexualidade sair do armário do que dizer que quer
ser mãe ou quer engravidar ou quer ver a parceira engravidar, porque a maternidade ela é mais aceita, né? Ela é uma coisa muito forte. É mais esperado da mulher naturalmente ter um filho. Então, esse estigma ligando a mulher à maternidade é tão forte que eu acho que nisso tem uma atenuada essa discriminação, assim. Mesmo com os problemas decorrentes da invisibilidade social e da falta de preparo da saúde pública em lidar com a comunidade LGBT, Eduardo aponta que as dificuldades não impossibilitam as mulheres homossexuais de se tornarem mães. Apesar dessa falta de reconhecimento legal, social, de contestar a maternidade familiar que elas encontram, elas vencem esse obstáculo, né? Elas usam recursos, seja lá recursos de classe social, recursos de apoio social, de amizades, até dentro da família, elas usam esses recursos e conseguem realizar o desejo delas, assim. Então não tem como virar as costas para essa população, é um fato social já. Porque às vezes a gente vai fazer discussão sobre a homofobia, sobre um monte de coisas, as pessoas acham que são questões abstratas. Mas é tudo muito palpável, sabe? É do lidar do cotidiano que é sempre um empecilho a mais, uma coisa a mais, uma dificuldade a mais. O que falta é o reconhecimento mesmo, né? É conseguir que a sociedade reconheça, que a sociedade acolha essas mulheres. São mulheres guerreiras e independente de que escolheu, de como vai fazer sua vida, de como vai viver sua vida, são guerreiras, estão aí e enfrentando todas as situações. Coisa simples, sabe? A nossa vida, a gente só tá querendo lidar com as coisas. E é difícil.